Saudade, esse capim novo que ora invade. Mas era o começo do processo de abertura no Brasil, movimento de greve no ABC, movimento contra a carestia, movimento de favela. Existia uma ebulição política, social acontecendo nas periferias. Deu caruncho na felicidade. Uma revolução através da arte. Nesta história, jovens artistas populares foram juntos com a periferia lutar por melhores condições de vida. Contra a ditadura, eles usaram a música, a poesia, o teatro e fortaleceram o coração, a mente, a cultura popular. De ouvir o Akira recitando nas festas do MPA. Toda essa problemática social que a gente estava vivendo, né? A questão da greve, das greves, a questão da carestia, a questão da terra, né? Da luta por teto, por terra, né? Por casa, enfim, todas as lutas que refletia dentro do trabalho dos artistas do MPA, né? Então o grupo de teatro do MPA escrevia uma peça lá, montava uma peça que dizia diretamente, né, questionando essa problemática toda. Montava a peça e ia apresentar na comunidade tal, na favela tal, na pastoral, né, no espaço lá da igreja tal, e depois fazia um debate com os presentes, né, sobre aquilo que foi apresentado, né. Os grupos de música, a mesma coisa. Então, quer dizer, tinha assim, era uma coisa assim que não era só uma mão de ida, né? Era ida e volta e ia se entrelaçando assim. Porque nós víamos, dentro desse contexto, por que essa ligação com o movimento social? Porque nós tínhamos muito tempo ficado quietos, sem poder falar, nós éramos os agentes diretos da sociedade, que estava já no fim de uma ditadura, mas que tinha sentido. Nossa família, a sociedade que a gente vivia na época, a dureza que é essa ditadura, que é dita branda para alguns, a gente sentiu na nossa carne. E outra coisa também que eu acho, porque o movimento, ele em si, ele também foi criado por filhos de operários, por pessoas que estavam no meio da mesma situação que estava acontecendo. A minha mãe costurava e fazia doce para manter a renda familiar, para cuidar dos filhos. A gente usava a roupa que ela mesma fazia, né? Então essa coisa toda que a gente estava passando naquele momento, que foi se estruturando o movimento, ela também caiu para também nos fazer essa força de buscar, né, pela cultura, por coisas que dessem mais valor às pessoas, porque era um bairro dormitório. A gente cansava de fazer forró para o sindicalista arrumar dinheiro para pagar as contas lá do sindicato. Isso aí, fez um monte disso aí na vida. Tudo quanto é lugar fazia, em Mogi das Cruzes, fazia em tudo quanto é lugar aqui. O movimento sindical era muito forte. Então o movimento popular de arte tinha uma ligação artística, mas não estava desligado dos movimentos sociais. Muito pelo contrário, estava diretamente ligado com o movimento de greve, o movimento contra a carestia, como eu estou falando, a gente tocava em favela, dava curso em salão de igreja, de SEBS, salão de igreja. Como a gente não tinha espaço, a gente saía por aí. Favela do Robru, como diz o Zulu, a gente fazia curso na favela do Robru, fazia show lá para os caras. Alguma coisa parte desse velho porto e segue o rumo da arte. Difícil caminho torto, parte o peito, aperta, corta e arde, pede que alguém aparte, antes de encontrar-me morto. Parte o peito, aperta, corta e arde, pede que alguém aparte, antes de encontrar-me morto. O MPA
Movimento Popular de Arte nasceu em 1978, em São Miguel Paulista, extremo leste da cidade de São Paulo, para ser a voz de artistas do povo e sem pedir licença. Colocaram em pauta o valor da cultura popular, a falta de espaços culturais na periferia. Já tinha essa ideia de se juntar, muito mais contra o movimento, a indústria cultural, as gravadoras, porque no caso eu e outros caras como o Zulu e outros caras já tinham vindo de gravadoras, e mesmo as moçadas que não estavam acreditando mais na mídia em geral e essa coisa. Mas aí teve dois caras que começou a fazer, eles tinham um projeto de revitalização de monumentos históricos, que chamavam Antônio Augusto Arantes e Tadeu Giglio, dois antropólogos, que tinham um projeto na Secretaria de Cultura de revitalizar monumentos. Eu acho que encontraram essa capela aqui, e para eles essa capela era fundamental. E começaram a fazer uma pesquisa de campo aqui na região. Eles começaram a pesquisar os artistas, os grupos de teatro, o grupo de música, artistas plásticos, poetas, que no final das contas tirou-se a proposta, não tinha nem nome de MPA ainda, de Movimento Popular de Arte. Aí a ideia de fazer uma mostra na capela, com tudo que tinha na época, por exemplo, os artistas plásticos traziam os quadros, os caras do teatro, o Chiquinho trazia o grupo dele de teatro, fazia a peça de teatro, o Matéria-Prima fazia o som dele, o Sacha Rabeirão fazia o som dele, o grupo de Reisado. E aí, aqui dentro da capela que foi fundado a palavra Movimento Popular de Arte. Aqui que a palavra vem, Movimento Popular de Arte, foi tirada numa discussão aqui dentro. Nós fomos para a praça. Como começou a ocupar a praça, o povo começou a invadir a praça. O povo veio para a praça, os artistas. Poesia de Varal, que foi a primeira vez que teve na periferia Poesia de Varal, que era uma ideia do Severino do Ramo. As pessoas tiravam as poesias de casa, era a nossa proposta. Tira a poesia da gaveta e venha botar na praça. Aí vinha taxista, vinha padeiro, vinha... Trabalhadores da Nito, Dorival Padeiro, aquele taxista, como é que é aquele taxista lá, Fábio? Eudes Ferreira. Eudes, que cantava no Bolinha, vinha cantar na praça, aí os sanfoneiros queriam vir para a praça, aí todo mundo começou a vir para a praça, as pessoas começaram a serem atraídas para vir para a praça, para cantar para um público. Aí isso aqui começou a vir de tudo quanto é lugar que você imaginar. Você imagina, uma periferia grande. Aí começou a aparecer tudo quanto é lugar. Grupos de samba, de rock, você nem imagina como é que acontecia aqui. Isso aqui era um fervor. Era um fervor, que aí começou também, como era pioneiro, não acontecia em São Paulo isso em lugar nenhum, outros movimentos, outras pessoas em outras regiões começaram a se interessar por isso. São Miguel vem de um processo de grandes artistas aqui. Alguns que a gente conheceu muito rapidamente, como o Macumbinha, né? Como o Hermeto Pascoal, que morou aqui perto, ia direto na borracharia do Aqui. É verdade isso. São coisas assim que as pessoas não sabem direito do que acontece. Então tem uma tradição, por ser um bairro nordestino, grande parte nordestina, tem uma tradição cultural muito forte, musical inclusive. Temos grandes músicos famosos, como o Antônio Marcos aqui, que foi um dos maiores ídolos do Brasil. Oswaldinho, que é a família toda daqui, da cidade, do bairro. Então tem todas umas... Tem toda já existe uma coisa musical, cultural forte, que é do povo mesmo, que é muito nato isso aí. O surgimento do MPA, eu acho que ele vem como um instrumento que vai ajudar num despertar de consciência desses artistas, como a Kira falou, um bairro com muitos artistas com qualidade, né, com seu trabalho autoral, e nós fomos percebendo ao longo de todo o processo essa importância e essa necessidade também de ser protagonista desse processo, não é? Então o MPA, nesse sentido, contribuiu por demais assim, para muitas pessoas. Se a gente for pensar bem, o MPA, o Movimento Popular de Arte, foi um movimento de resistência cultural, né? E quando você promove a resistência, o que acontece? Você promoveu aqui um espaço, né, de expressão para os artistas da região. Para o Carinha, que tinha o seu poema engavetado, para o outro que tinha uma peça de teatro, mas não conseguia montar, para o outro que tinha o seu grupo de música, mas não tinha onde se apresentar. Enfim, você aprendeu a criar um espaço de expressão
né, e apresentação E ao lado disso você também cria um espaço assim de discutir isso, né, de melhorar isso, a arte que você faz, né, discute e melhora, de desenvolver. E o grande aprendizado, né, e esse é o maior de todos, é que nós descobrimos o seguinte, que nós podemos fazer, né? Nós não precisamos do Estado, da Prefeitura, sei lá de quem, né? de alguém que tenha grana para colocar ali. Nós sabemos fazer, nós podemos fazer. Morena, moça, muita roupa vai lavar.